Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje à tarde o Vasco oficializou a contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. Vamos falar da chegada do novo lateral do Vasco, jogador oficialmente aí confirmado pelo clube. Também vamos falar do acerto que está muito perto de acontecer do Vasco com um zagueiro que jogou no Corinthians no ano passado e que está jogando no futebol francês. Também vamos falar do Felipe Coutinho, que teria dado o ok para retornar ao futebol brasileiro. Será que ele vai vir para o Vasco? Vamos falar desse assunto e também a despedida do Andrei Santos, cara, jogador que está de saída para o Chelsea, foi ao CT hoje. Vamos falar desses assuntos, fique até o final, mas já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Muito obrigado a galera que está sempre aí acompanhando nossos vídeos, tamo junto sempre, vamos que vamos, vamos em busca de 200 mil inscritos. Muito obrigado a galera que está sempre se inscrevendo aí, todo dia chegando inscrito novo aqui no nosso canal. Bom, pessoal, hoje o Vasco anunciou oficialmente a contratação do lateral esquerdo Lucas Piton. Como a gente havia falado mais cedo, né, o Vasco aguardava a chegada dele no Rio de Janeiro e também possivelmente do meia Orelhano. O Orelhano parece que não chegou no Rio de Janeiro nessa quarta-feira, mas o Lucas Piton foi apresentado, fez exames e é novo reforço do Vasco. O Vasco oficializando a chegada de mais um reforço para a temporada. Como disse o Paulo Brax, o Vasco não iria anunciar um pacotão de reforço, né? Muito por isso, talvez, preferiu apresentar primeiro aí o lateral esquerdo Lucas Piton e muito possivelmente no decorrer dessa semana o Vasco deverá anunciar oficialmente também a chegada do Orelhano. Lucas Piton chega aí ao Vasco, jogador de 22 anos. O vínculo do jogador com o Vasco vai até dezembro de 2026. O jogador de 22 anos é revelado nas categorias de base do Corinthians. Pelo Clube Paulista, ele estreou nos profissionais em dezembro de 2019. No ano seguinte, foi promovido de forma definitiva ao time profissional, onde atuou em 108 partidas, sendo 82 jogos como titular, né? Um jogador aí muito promissor. Com certeza o Vasco acertou em cheio nessa contratação, até porque desembolsou uma boa grana também para contratar o Lucas Piton. O jogador parece que esteve muito motivado em jogar no Vasco desde o início. A gente não teve nenhum tipo de notícia do jogador recusando o Vasco, do Corinthians também, não querendo negociar o atleta com o Vasco. Ele parece que se mostrou muito disposto, inclusive já até gravou aí um vídeo para nós torcedores vascaínos. Acompanhe aí o que disse o Lucas Piton, novo reforço do Vasco. Fala, torcida vascaína, aqui é o Lucas Piton, o novo lateral esquerdo do Vasco. Venho para ajudar ao máximo e fazer de tudo para dar muitas alegrias para vocês, tá bom? Tamo junto. Pois é, pessoal, tá aí, novo reforço contratado. Finalmente o Edmar vai pro banco de reservas de vez e a gente espera que, quem sabe, no meio do ano ele saia do Vasco, né, cara? A gente espera também uma rápida recuperação do Riquelme, jogador muito promissor. E o Lucas Piton chega, obviamente, para ser o titular da posição, tanto pelo dinheiro investido e também por ele ser um bom jogador aí. E com certeza a gente espera muito sucesso desse jogador com a nossa camisa. Deixe nos comentários se você gostou da contratação do Lucas Piton, novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, vamos dar um girão nas notícias, né, cara? Hoje o Andrei Santos foi ao CT Moacir Barbosa para se despedir dos seus amigos jogadores do Vasco, né? Caminho do Chelsea, o jogador foi no CT do Vasco nessa quarta-feira. Vários jogadores do Vasco registraram esse encontro, né, nas redes sociais, inclusive teve o Gabriel Peck aí trollando o jogador, amarrando ele numa corda e disse que pro jogador ficar com a gente, né? Ficar no Vasco aí em 2023. Felizmente o jogador foi vendido ao Chelsea e não tem mais nada que se fazer, né? A esperança do Vasco agora para ter ido o Andrei Santos é só se não conseguir registrar o atleta lá a tempo, lá na Inglaterra, e ele retornar por empréstimo ao Vasco até o meio do ano. Esse é um acordo que o Vasco fez com o Chelsea pro Andrei ficar no Vasco, só se for dessa maneira aí, até pelo menos até o meio do ano, né? Mas o jogador muito possivelmente deverá ir para a Premier League já agora, para você ver o nível do jogador, né? O Chelsea já requisitou ele imediatamente, né? Diferentemente do que foi lá o Endrick do Palmeiras, que fechou com o Real Madrid. O Real Madrid vai esperar até o garoto fazer 18 anos para aí sim ele ir para o futebol europeu. Vários outros jogadores já passaram por esse mesmo caso, né, velho? O jogador é contratado por um clube europeu, mas o clube planeja deixar ele um pouco mais tempo no futebol brasileiro. Não foi o caso do Chelsea, que pediu a ida imediata do atleta para a Inglaterra, né? Vamos torcer para que dê tudo certo na carreira do Andrei Santos. É um fenômeno esse jogador e a gente espera que em breve ele esteja na seleção brasileira, sendo jogador de Copa do Mundo e com certeza jogue muitos anos no futebol europeu e volte ao Vasco ainda com muita lenha para queimar no futuro aí. Deixe nos comentários o que você acha da saída do Andrei para o Chelsea.
Bom, pessoal, de acordo com o site Goal.com, meio-campista Philippe Coutinho teria solicitado ao Aston Villa a liberação para voltar a jogar no futebol brasileiro. Jogador que não deverá ser aproveitado no clube inglês, porém vem tendo aí várias especulações sobre a vinda dele novamente para o nosso futebol, né? De acordo com esse site, o jogador já teria pedido à diretoria do Aston Villa, o clube inglês, para liberar ele para voltar ao Brasil, né? Na minha opinião, se essa notícia proceder realmente, o Vasco tem a obrigação de entrar forte na parada para contratar o Philippe Coutinho, porque eu não vejo sentido algum ele ir para outro clube aqui no Brasil a não ser o Vasco. O Vasco tem meio que obrigação realmente de contratar o Philippe Coutinho. Seria o cara para ajudar o Vasco a ser campeão brasileiro da Copa do Brasil e quem sabe aí nos próximos anos conquistar a Libertadores e os títulos que o torcedor vascaíno quer, né? E sonha, né? Com certeza a gente espera que o Vasco vai sim atrás aí do Philippe Coutinho e contrate o jogador. Obviamente é uma negociação que depende, claro, muito mais do jogador também do que do próprio Vasco, né? Se o jogador quiser voltar pro Vasco, ele vai abaixar sim o seu salário, vai negociar com o Vasco, vai querer retornar à nossa casa, vai querer voltar a jogar em São Januário, assim como fez o Alex Teixeira. Claro aí, devido às proporções, né? O Alex Teixeira chegou no momento que ele era tido como a grande esperança do Vasco, né, cara? O grande salvador da pátria. Ele quis reduzir drasticamente seu salário. Chegou no Vasco, teve uma temporada muito fraca, se sentiu muito desvalorizado pela 777 Partners e não renovou seu contrato e não é mais jogador do nosso clube, né? O Philippe Coutinho pode vir para o Vasco para ser o cara, para ser o grande jogador do Vasco na próxima temporada. O jogador tem muita lenha para queimar e com certeza chegaria para destruir aqui no futebol brasileiro. É isso que a gente imagina, né? Vamos aguardar aí ver se o Vasco vai entrar na parada para contratar o Philippe Coutinho. Atualmente aqui no Brasil, o único time, além do Vasco, que demonstra interesse é o Corinthians. E o Corinthians já teria até buscado informações do Philippe Coutinho, né? Mas, na minha opinião, o jogador que escolhe onde ele quer jogar, mano, não tem essa, velho. Se o time fez proposta, se chegou proposta do Corinthians, do Atlético Mineiro, do Palmeiras e do Vasco, se ele quer jogar no Vasco, ele vai jogar no Vasco. É assim que tem que ser, cara. A gente espera que dê tudo certo e o Philippe Coutinho retorne à colina. Deixa aí nos comentários se você acredita num retorno aí, quem sabe, na próxima temporada do Philippe Coutinho ao Vasco. Bom, pessoal, e para fechar nosso vídeo, o Vasco deverá anunciar em breve a contratação do zagueiro Robson Bambu, jogador que está atualmente no Nice da França. É aquele mesmo, com passagens pelo Santos, Atlético Paranaense e que atuou no Corinthians em 2022. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Vasco tem negociações avançadas aí para ter o zagueiro em 2023. Essa negociação é por empréstimo junto ao time francês, né? Com certeza o Barbieri sabe que o Vasco precisa de reforço. E hoje a zaga do Vasco aí conta somente com o Léo Pelé, que foi o reforço contratado, e também o Anderson Conceição, né? Os outros jogadores são da base que não tem total confiança aí do Maurício Barbieri, e por isso que ele pede a contratação de um zagueiro mais experiente. Na minha opinião, o Robson Bambu não chega para ser titular do Vasco, longe disso. Ele chega para compor o elenco, assim como foi lá no Corinthians nessa temporada. Na minha opinião, ele não é zagueiro para ser titular. Sendo bem honesto, eu não contrataria o Robson Bambu, porque ele fez uma temporada muito fraca com a camisa do Corinthians. Se ele jogar o que jogou no Atlético Paranaense, até o que levou ele mesmo à seleção de base do Brasil, na minha opinião, seria válido. Mas o Robson Bambu do Corinthians, que foi muito criticado, o torcedor corintiano não gostava desse jogador, não vale a pena o Vasco investir nessa contratação. Mesmo que seja por empréstimo, o Vasco aí vai ter esse jogador no seu elenco. Jogador ruim no elenco sempre é utilizado. O torcedor vascaíno sabe muito bem disso, né? Mas deixem nos comentários aí se te agrada essa possível contratação que já está muito bem encaminhada, de acordo com o jornalista Vene Casagrande. E o Robson Bambu em breve deverá ser novo reforço do Vasco. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudação vascaína a todos e é nóis.